Os profissionais que atuam em hospitais ao redor do mundo estão acostumados a lidar com situações extremas, tratando os mais variados tipos de ferimentos que um ser humano pode suportar. No entanto, de tempos em tempos, surge um caso tão assustador que consegue abalar até mesmo os médicos e especialistas mais experientes, acostumados com a dor e o sofrimento. Esta semana, mergulhamos em uma dessas histórias impactantes, a impressionante e aterrorizante saga de João Prestes Filho. Nos recantos empoeirados e esquecidos do mundo, onde o véu entre o comum e o extraordinário se torna tênue, existem histórias tão aterrorizantes que escapam às fronteiras da razão e da imaginação. A história de João Prestes Filho, um simples pescador da pacata cidade de Araçariguama, é uma dessas histórias. Um mistério inquietante envolto em medo e alimentado pelo desconhecido. Na noite do dia 4 de março de 1946, João Prestes Filho saiu para pescar com os amigos no rio Tietê, perto da pequena cidade de Araçariguama, em São Paulo. O homem de 44 anos era um marido devoto e pai de 5 filhos, levando uma vida simples e tranquila no campo. Naquele dia, João teve uma boa pescaria, mas ao cair da noite, despediu-se de seus companheiros e voltou para a vila. As ruas de Araçariguama estavam desertas, com a maioria dos moradores ainda desfrutando das festividades do carnaval anual. Quando João voltou para casa, descobriu que estava trancado do lado de fora, pois a sua família havia saído apressadamente para o festival. Sem se abalar, ele entrou pela janela como havia feito muitas vezes anteriormente. Depois de entrar, João começou a preparar o peixe que havia pescado no fogão a lenha, onde também colocou para aquecer a água de banho. De repente, uma sensação estranha e inquietante tomou conta dele. Ele sentiu como se estivesse sendo observado. Intrigado e inquieto, João voltou para a janela por onde havia entrado, apenas para se deparar com uma visão que mudaria sua vida para sempre. À distância, ele notou uma luz brilhante pairando no céu. Antes que pudesse compreender o que estava vendo, um feixe de luz brilhante disparou em sua direção, enchendo a sala com um brilho amarelo e quente. A luz banhou o corpo de João e os efeitos foram imediatos e excruciantes. Sua pele exposta começou a queimar intensamente e ele caiu nos joelhos, tentando desesperadamente proteger os olhos da luz ofuscante. Enquanto João lutava em agonia, o cabelo do seu rosto e cabeça começou a chamuscar. Em questão de momentos, o feixe de luz desapareceu, deixando a sala fracamente iluminada pelo fogão a lenha. No entanto, a dor infligida pela misteriosa luz só aumentava. Com muito esforço, João conseguiu se levantar e cambaleou em direção à porta principal. Para seu horror, descobriu que suas mãos haviam ficado paralisadas, as terminações nervosas de seus dedos completamente destruídas. Em uma tentativa desesperada de escapar, ele teve que abrir a tranca da porta com os dentes e cambaleou para a rua, gritando por ajuda. Enquanto vagava pela vila, João notou uma sensação estranha e úmida sob seus pés. Ao olhar para baixo, ficou horrorizado ao ver um rastro de pegadas ensanguentadas atrás de si. A pele da planta de seus pés, normalmente dura e calejada, estava se deteriorando a cada passo que dava ao entrar em contato com o chão. Os gritos desesperados de João por ajuda finalmente chegaram aos ouvidos dos poucos moradores restantes da cidade. Eles correram para ajudá-lo
e o levaram para a casa de sua irmã. Quando o delegado distrital chegou, inicialmente acreditou que João já estava morto. Tamanha era a gravidade dos danos em seu rosto e dorso superior. Na casa da irmã, a condição de João chocou a todos ao seu redor. Sua pele estava escura e inchada, semelhante à carne que foi fervida em excesso ou deixada ao sol. A polícia agiu rapidamente e o levou ao hospital em Santana de Parnaíba. O pessoal médico, apesar de sua experiência, ficou perplexo e horrorizado com o que viu. As roupas de João estavam completamente intactas, mas estavam ficando encharcadas de sangue e tecido adiposo, à medida que a pele sob elas começava a se desintegrar. As enfermeiras lutavam para conter a náusea ao ver a carne de João se separando do seu corpo, expondo músculos reluzentes e até mesmo ossos em algumas áreas. Apesar do seu estado grave, João permaneceu consciente e calmamente relatou sua experiência ao pessoal médico. Mesmo enquanto seus lábios, nariz e orelhas começaram a se desintegrar, João continuou a falar, descrevendo a luz ofuscante que o atacou. Em suas últimas horas, ele parecia sereno, notando que a dor havia desaparecido completamente. Ele continuou a falar até que seu maxilar separou-se de sua face. João Prestes Filho faleceu algumas horas depois, com o seu corpo devastado pelas misteriosas queimaduras. A causa da sua morte foi registrada como colapso cardíaco extremo devido a estímulos desconhecidos. No dia seguinte, as autoridades voltaram à casa de João em busca de pistas, mas não encontraram nada fora do comum, nem sinal de calor ou danos por fogo, e o fogão a lenha permanecia apagado. As misteriosas circunstâncias da morte de João deram origem a várias teorias, mas nenhuma fornece uma explicação definitiva. Alguns especulam que João pode ter sido vítima de combustão humana espontânea, um fenômeno em que o corpo de uma pessoa inexplicavelmente pega fogo sem uma fonte externa. Outros sugerem que ele pode ter sido exposto a um alto nível de radiação, semelhante aos sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mas tal fonte de radiação permanece um mistério. Outras teorias postulam que João pode ter sido atingido por um raio, embora não houvesse evidência de uma tempestade na área. Entusiastas do paranormal sugerem que a morte de João foi causada por um encontro com um OVNI ou seres de outro mundo, enquanto outros acreditam que foi obra de espíritos malignos que assombram a região. 70 anos depois da morte trágica e perturbadora de João Prestes Filho, continua sendo um dos mistérios não resolvidos mais intrigantes do Brasil. Apesar de inúmeras investigações e teorias, a verdadeira causa da morte nunca foi descoberta. Seja resultado de um encontro sobrenatural ou um fenômeno natural desconhecido, a morte de João é um lembrete assustador dos mistérios que ainda escapam à compreensão humana. No final, ficamos com uma imagem de um homem que literalmente queimou até a morte em sua própria casa, sem sinais de fogo em lugar algum. Qualquer que seja a verdade por detrás dessa história, uma coisa é certa: nenhum ser humano merece morrer de maneira tão agonizante e aterrorizante. Só podemos esperar que a paz que João pareceu encontrar em seus momentos finais seja a mesma paz que ele encontrou no além.